Olá, hoje a gente vai ver as vias parenterais diretas. Na aula passada, a gente já viu as vias de administração do medicamento enteral, lembrando que é aquela que passa pelo sistema digestivo, as vias parenterais indiretas, que são aquelas de uso externo, e hoje vamos ver as vias parenterais diretas, né? Aquelas que utilizam injeções, né? Então, quais são as vias parenterais diretas? São essas quatro. Via intradérmica, também a gente coloca ID, não esqueçam de aprender essas siglas, porque elas são padronizadas e utilizadas com muita frequência. Via subcutânea, SC, via intramuscular, IM, via intravenosa, que é IV, ou você pode chamar de via endovenosa, EV. Então, IV e EV são sinônimos, né? A via intradérmica você coloca logo abaixo da pele, né, na epiderme. A via subcutânea, que é aqui, você coloca na gordura. A via intramuscular é no músculo e a via intravenosa ou endovenosa é dentro da veia. Quais são as vantagens dessas vias, né, de todas, no geral? Elas têm uma absorção mais rápida e completa, então, praticamente, de todas as vias, essas vias parenterais diretas são as que você tem o efeito bem mais rápido, tem uma maior precisão em determinar a dose desejada, porque o que você administra é o que vai ser absorvido, você não tem perda, porque você não passa pelo fígado, então não tem aquele efeito de primeira passagem. A obtenção dos resultados é mais seguro, porque aquilo que você administra é exatamente aquilo que vai surtir o efeito. Então, você tem certeza, então não vai causar toxicidade, só se você errou a dose, né? E possibilidade de administrar drogas que são destruídas pelo subdigestivo, porque não passa pelo sistema digestivo. As desvantagens, sente dor, né? Geralmente causada pela picada da agulha, ou até mesmo porque muitas drogas elas são irritantes, então muita gente diz que na hora de introduzir a agulha não sentiu nada, mas sente na hora que administra a medicação, porque ela queima, né? Porque são drogas irritantes. Em caso de engano, se você errar na hora da administração, pode provocar uma lesão considerável, inclusive até a morte. Por isso que a gente tem que cuidar, tem que prestar muita atenção ao fazer uma administração de medicamento, principalmente utilizando essas quatro vias, porque ao administrar você não consegue mais retirar ela. Devido ao rompimento da pele, pode provocar risco de infecção. Como você vai, qualquer dessas vias é um procedimento invasivo, você vai romper a pele, então pode causar uma infecção e depois que você administra não pode mais retirar. Por isso, um grande risco de intoxicação. Aí, gente, o que é utilizado? Normalmente, a gente utiliza muito seringa para fazer a administração dessas medicações, né, por essas vias. E o que é uma seringa? Ela é um recipiente, né, de plástico utilizado para tanto preparo como administração de medicamentos. E como ela é formada? Aqui está aqui o desenho de uma seringa, né, e aqui está o nome de cada parte, né. Esse aqui é o bico ou ponta, né? Esses númerozinhos, esses risquinhos, a gente chama de escala graduada. Essa borrachinha é rolha de retenção, porque ela não permite que a medicação caia, né, saia para fora. O corpo da seringa é toda essa região aqui. Flange é essa hastezinha pequenininha que ajuda na hora de preparar a medicação. E êmbolo é essa. É importante, inclusive foi questão de uma atividade, muita gente errou. Quais as partes da seringa que tem que ser mantidas estéreis? O que é isso? Você não pode tocar. Quando você for preparar uma medicação, você não pode tocar nessas partes. O êmbolo, que é essa região, e o bico. Por quê? Porque quando você toca, essas partes, elas entram em contato com a medicação e corre o risco de você contaminar essa medicação, você vai introduzir no paciente e vai causar infecção. Então, as partes que devem ser mantidas estéreis na seringa é o bico da seringa e o êmbolo da seringa. Não pode tocar aqui nessa região quando você for preparar a medicação.
As seringas, elas são graduadas, ou seja, tem vários tamanhos, né? E aqui estão todos os tamanhos. Existe a de 60 ml, essa daqui a gente só utiliza mesmo para fazer a administração de alimento. Muitos pacientes não conseguem mais deglutir, a gente coloca a sonda e a medicação, o alimento, a comida, é injetada por essa sonda. Então, para medicação, a gente não utiliza essa seringa, né? E a graduação dela, cada risquinho desse vale 0,2 ml. A seringa de 20 ml, cada risquinho desse vale 0,1 ml. A seringa de 10 ml, cada risquinho vale 0,2. A seringa de 5 ml, a seringa de 3 ml e a seringa de 1 ml. Essa seringa de 1 ml, a gente fala também, muita gente conhece como a seringa de insulina, porque a insulina é uma medicação que é administrada em pessoas que são diabéticas e a gente utiliza essa seringa para fazer, tá? Então, esses são os tamanhos de seringas que são disponíveis. Existem vários tipos de bico de seringa, né? Que é aquela parte que tem que ficar estéril. Existe esse bico aqui, que ela é de rosca, então dá uma segurança maior, ela tem uma roscazinha, né? E esse nome aqui, Luer Lock. Tem essa outra, que ela fica centralizada, o bico fica centralizado, Luer Slip, e tem esse outro tipo de bico que ele não fica centralizado, ele fica lateralizado. Normalmente são as seringas de 60 e as de 20 ml, que esse bico ele não fica centralizado, ele fica de ladinho, tá? Agora essas outras seringas não, todas são centralizadas. Ó, essa daqui é a de rosca, tá vendo? Ó? Essa daqui é de rosca, essa daqui é a normal e essa aqui é a lateralizada. A agulha também, a gente tem que conhecer a agulha, porque ela também é muito utilizada na administração do medicamento. As partes da agulha. A agulha ela tem 3 partes. O canhão, que é essa parte aqui, que ela é a única que você pode manipular, também foi questão da nossa atividade, que a única parte que você pode tocar na agulha é no canhão. Ela tem várias cores e eu vou explicar por que são várias cores, tá? A haste, que é essa parte aqui, e o bisel, que é a pontinha. Bisel, gente, é isso aqui, ó. Toda agulha, ela vem com essa pontinha, que o nome é bisel, dessa forma. Por que ela vem dessa forma? Justamente para facilitar na penetração da pele. Então, como eu já disse, a agulha, na agulha, a única parte que você pode manipular é o canhão, tá? Esse canhão, ele é padronizado. Todo canhão, ele é do mesmo tamanho. Não importa se a haste é grande ou pequena, se é grossa, se é fina. Todos os canhões são do mesmo tamanho. Por quê? Porque uma agulha, ela pode se encaixar em qualquer seringa dessa. Então, uma mesma agulha, tanto faz ser grande como pequena, ela deve se encaixar a qualquer seringa. Então, também, por mais que os bicos sejam diferentes, mas eles são da mesma espessura. Por quê? Porque eles têm que permitir o encaixe de todas as agulhas. Por causa disso, o canhão de uma agulha é do mesmo tamanho, mas cada canhão tem uma cor. E o que é que significa essa cor, gente? Significa o tamanho da agulha. Então, isso também é padronizado, não importa a marca. Então, a agulha, por exemplo, aqui está um exemplo. A agulha que o canhão é verde, sempre o bisel, olha, o comprimento dela é o mesmo e a espessura dela também. Então, sempre, por exemplo, no caso do canhão verde, né, toda agulha que você vê esse canhãozinho verde, o comprimento dela é 30 por 8. Por quê? 30 é o comprimento dela, né? O 30 é o comprimento. E o 8 é o calibre, né? A grossura, tá certo? Calibre é a grossura dela. Aqui eu tenho alguns exemplos de cores de canhão e o que é que cada uma representa, tá certo? Então, aqui é muito extenso, que essa aqui é no geral, né? Mas vou explicar. Aqui, essas aqui maiores, quanto maior o número na agulha, mais grossa ela é, tá? Essas aqui são mais utilizadas para
preparo de medicação, né? Aí, essas verdinhas, por que que tem 3 verdes, né? Com tamanhos diferentes, 25, 30, 40? Porque todas as do canhão verde significa dizer que é o calibre. Todas elas, o calibre, o que é o calibre, professora? A largura dela, né? Todas elas vão ter largura 8 ou 0,80, que é a mesma coisa, 8, né? A gente conhece por 8. Mas o comprimento dela pode ser diferente. O que não muda é o calibre, tá? Por exemplo, essas aqui, que são pretas, todas elas, na verdade é preta, é cinza, né? Todas elas, o calibre dela é 7, mas o comprimento é diferente, né? Aqui vamos ver, ó, essas aqui são as agulhas mais utilizadas. Essa daqui, essa que é begezinha, ela parece uma amarela, dependendo do fabricante, ou ela é amarelinha bem clarinha, ou é um bege bem clarinho, tá? O tamanho dela é 13 por 3. Aqui tá 0,30, mas quando a gente vai falar de agulha, é 13 por 3, tá? Ela é uma das menores. Ela é utilizada para fazer a vacina BCG em recém-nascidos, tá? Essa daqui, marronzinha, essa é o que a gente chama de agulha de insulina, é muito utilizado para fazer insulina. É a 13 por 4,5, tá? 13 por 4,5. Aqui tá 45, mas você pula a vírgula para cá. 13 por 4,5. Essa daqui é a roxinha. Ela é muito utilizada para fazer vacina intramuscular em bebezinhos. É a 20 por 5,5, tá? Aí nós temos essa azul, que é 25 por 6, também ela é utilizada para fazer intramuscular em crianças. Aí essas aqui são as maiores, a verde é 25, olha aqui tem verde e aqui tem verde. Tá vendo que o verde está diferente? Aqui é um forte, aqui é um claro. Aqui é por questão de indústria, mas tudo são verde. E por que que as duas são verde? Porque o calibre é o mesmo, o calibre é 8, ó. Tá vendo? Por que que essas duas são cinza? Porque o calibre são 7, mas o tamanho é diferente. Essa daqui é 25 por 7, essa é 30 por 7. Essa daqui é 25 por 8, essa daqui é 30 por 8, tá? E essa grandona aqui, ela é mais utilizada para preparar a medicação. A gente não aplica medicação com ela porque ela é muito grande e grossa. É a 40 por 12. Como é que a gente escolhe o tamanho da agulha, né? Muitas pessoas, e aí, qual é que é utilizada para isso, para aquilo? A escolha do tamanho da agulha, gente, quem tem que escolher é o profissional. Então, você vai ter que avaliar o quê? A via de administração, né? Se é intramuscular, se é subcutâneo, primeiro tem que ver a via, o local a ser administrado, o volume e a viscosidade da medicação, né? Medicações que são muito oleosas, você não pode escolher uma agulha fina, tem que escolher uma agulha grossa, porque senão vai entupir. Também a gente observa muito o paciente. Se o paciente for um obeso, se eu for uma injeção intramuscular e o paciente é obeso, se eu for colocar uma agulha pequena, eu nunca vou chegar no músculo, vou chegar só na gordura, tá? Agora, se for uma pessoa bem magrinha e eu pegar uma agulha bem grande para fazer uma intramuscular, eu posso chegar até no osso dela. Então, para você escolher uma agulha, o tamanho da agulha vai depender de vários fatores, do tipo de medicação, do local e também do paciente. Aqui é só resumidamente, juntando a seringa com a agulha, né? Aqui já está montada, o que são as partes. Essa daqui é o êmbolo, lembra que é a parte que tem que ficar estéril, você não pode tocar. A flange, essa regiãozinha aqui, ela ajuda na hora de você preparar a medicação, tá? Ela ajuda na hora de aspirar. Por quê? Porque se não tivesse isso, você correria o risco de tocar aqui no êmbolo. Então, ela te ajuda justamente nessa preparação para não tocar no êmbolo. A rolha de retenção, que é emborrachada justamente para a medicação não vir para cá. O corpo, né? Que é isso aqui tudo. O canhão, aí o bico, né? O bico, que é a parte que tem que ficar estéreo, porque conecta com o canhão. Aí aqui a agulha, o canhão, a haste e o bisel, que é a pontinha. Outros instrumentos que é utilizado para preparar a medicação é o scalp, né? Que a gente escreve assim, scalp ou butterfly. Butterfly é borboleta. Por quê? Porque ela parece uma borboletinha mesmo,
tá? Mas é o scalp. O que é esse scalp, gente? O scalp intravenoso, ele é indicado para fazer medicações de curta permanência. Por exemplo, é prescrito para você fazer só uma dipirona no paciente. Então, você faz e termina. Então, você faz com scalp. Esse scalp, ele é muito utilizado na urgência, porque muitas pessoas que vão na urgência, o médico manda só tomar uma medicação e ir para casa, tá? Agora, se ela tiver com soro, se for para colocar o soro, que é para passar muito tempo, esse scalp não é indicado, porque ele sai com facilidade, né? E ele não é indicado para infusões de longa permanência, só para curta permanência. Como é a relação dos tamanhos, gente? Em relação ao scalp, ele é diferente das agulhas. As agulhas, quanto maior o número, mais comprida é a agulha. Em relação ao scalp é o contrário. Quanto menor o número, maior o calibre. Então, quais são os tamanhos? Eles são números ímpares: 19, 21, 23, 25 e 27. O que é que significa? Quanto menor o menor número não é o 19, significa dizer que é a mais grossa e a que tem a maior agulha, tá? O número 27 significa dizer que é a mais fina e a menor agulha. Então, quanto menor o número, maior o calibre e maior a agulha. Também, do mesmo jeito da agulha, os scalpes, ele tem cor padronizada. Essas cores vão indicar o tamanho, não importa o fabricante. Todo scalp que é branco, você nem precisa se preocupar, que todo scalp branco é número 19, eles são bem grossos e grandes. Aí o verde é o número 21, o 23 é o azul, o 25 é o laranja, às vezes, dependendo do fabricante, vem um marronzinho, né? E o 27 é o cinza, tá? Na nossa prática, a gente utiliza muito o 21 e o 23, tá? Se for uma criança, aí a gente utiliza o laranjinha. Mas, por exemplo, esse laranjinha aqui no adulto, a gente não utiliza, porque ele é muito fininho e pequena, né? Que é o 25. A gente utiliza muito mesmo, é o 23 e o 21. E aqui tá, novamente, né? Aqui, butterfly, porque parece uma asinha de borboleta, né? O scalp, o cinza não, ele é branco, né? Ele é o 19, é o maior, aí vem o verdinho, que é o 23, o azul, o 21, aliás, o azul 21, o 23, o 25 laranja e o 27 o cinza, né? Quando a aveia é de pequeno calibre, ou seja, crianças, bebezinhos, a gente utiliza o cinza e o laranja. Quando a aveia é médio calibre, nem é muito grossa nem muito fina, a gente utiliza o azul e o verde. Agora, quando é aquela pessoa que tem a aveia muito grossa, a gente utiliza o branco. Mas é muito difícil. Normalmente, a gente utiliza mesmo o verde e o azul. Aqui são as partes do scalp. O scalp, ele vem a agulha, né? Vem as asas, né? Essas asinhas, por isso que é chamada de butterfly, de borboleta, porque parece uma borboletinha. Essas asas, ela ajuda na hora de você a gente pega essas asinhas, junta elas para firmar a agulha e introduzir no paciente. Isso vocês vão ver mais na prática, tá? E aqui, gente, é o tubo. Já vem esse tubo conectado com esse adaptador com a tampinha. Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai preparar a medicação numa seringa, tá? Vai tirar essa tampinha. Isso aqui, esse adaptador, ele é do mesmo jeito do canhão da agulha. Vai conectar em qualquer seringa. Então, você tira essa tampinha e aí conecta a seringa aqui nesse adaptador. E aí você aperta a seringa. Para quê, gente? Para irrigar esse tubo. Porque se você não irrigar, gente, se você pegar logo a veia do paciente, você vai jogar ar para dentro da veia do paciente. E não pode, viu? Então você vai irrigar, a gente chama irrigar, né? Então administra a medicação aqui dentro, até vir aqui na pontinha, sem derramar a medicação. Aí o que é que você faz? E aí aqui você já pode administrar a medicação no paciente. Isso
vocês devem ver mais na prática. Aqui também é outro instrumento que a gente utiliza para veias, né? Que a gente chama de gel. Na verdade, ele é um cateter, o nome dele é catéter intravenoso, mas chama de gelco e abocate. Aqui mesmo a gente só fala de gel, que é o nome da marca, mas o nome é catéter intravenoso. Ele vem também em diversos tamanhos e do mesmo jeito do scalp, quanto menor o número, maior o calibre. Se o número for menor, é porque é maior e mais grossa. Se o número for maior, é porque é menor e mais fina, como está aqui. Os números são impares. Lembra que o scalp era números ímpares, vai do 19 ao 27. O gelco vai do 14 ao 24. O 14 é mais grossa, aí vai diminuir, né? Vem 16, 18, 20, o 22 e o 24, né? Mais fininho de todos. E também é padronizado as cores aqui do canhãozinho dele, tá? O 14 é laranja, o 16 é cinza, o 18 é verde, o 20 é roxo, o 22 é azul e o amarelinho é 24. Por exemplo, em crianças a gente utiliza o 24, mas na nossa prática a gente utiliza muito o 18, que é o verde, o roxinho, o 22. Mas tem muito o 18 e o 20, tá? E qual a diferença do gelco para o scalp? Lembra que o scalp você utiliza para infundir medicações de curta permanência, só aquela medicação e tira. Já o gelco, ele é utilizado para passar muitos dias, né, de longa permanência. Por quê, gente? Porque esse gelco, ele é mais difícil sair da veia. E aí eu vou mostrar por quê. Porque o que fica dentro da veia não é a agulha, é um silicone. E aí vamos entender como é que ele é formado, que dá para entender melhor. Então aqui é o catéter que fica. O que fica dentro da veia é isso aqui, ó. Isso aqui é uma que a gente chama de agulha siliconada. É uma agulha, mas é de silicone. E por que que dói? Porque a gente tem essa agulha que a gente chama de fio guia. Eles vêm montado assim, ó. Já vem montado, aqui tá tudo montadinho. A agulha, aí aqui tem um silicone, né? Então, essa agulha aqui, que é o fio guia, ela vem montada aqui dentro desse catéter, né? Aí você introduz na veia. Quando pega a veia, né? Tá na veia, aí o que é que você faz? Você tira isso e fica só isso aqui dentro. Só esse silicone. Por isso que ele é mais difícil sair da veia, tá? Ele é mais utilizado para infusões de média duração. Aqui essa imagem é só indicando como é que é utilizado o gelco, gente, tá? Mas essa parte vocês vão ver mais na prática. Aqui, esses dois espaços aqui é como se representasse a veia. Você vai introduzir, né, a agulha com siliconada na veia. Quando pegou a veia, você vai retirar, ó, aqui tá vendo? Ó, retirando aquela parte que é a agulha e deixando só o silicone dentro da veia, né? Ó, aqui, ó, tirando a agulha, aqui, ó, tirou a agulha e fica só a parte do silicone, o cateterzinho. Aí, isso aqui você conecta no soro. Aqui, gente, cada injeção, tanto intramuscular como subcutânea, intravenosa, intradérmica, tem o grau que a agulha tem que ficar a administrar a medicação, que a gente chama de ângulos, tá? Uma injeção intramuscular que você tem, vamos entender as camadas da pele. Nós temos a epiderme, que é essa região que você vê, que fica no exterior. Tem a derme, que fica logo abaixo da epiderme. Tem o tecido subcutâneo, que é a gordura. E temos o músculo, tá? Uma injeção intramuscular, a medicação tem que passar por todas essas camadas e chegar aqui no músculo. Para isso, a angulação da agulha tem que ser assim, ó, bem reta. Por isso que é um ângulo de 90 graus. Quando é subcutânea, a agulha tem que chegar aqui, ó, na gordura. Então, dependendo do tamanho da agulha, ela tem que ser 45 graus. Se for uma agulha pequena, né,
você pode utilizar o ângulo de 90. A intravenosa, que é dentro da veia, os vasos sanguíneos ficam aqui na derme. Então, ela tem que ser um ângulo de 25 graus para você pegar essa veia. E a intradérmica, que é debaixo da pele, é de 10 a 15 graus, tá? E essas são as posições que tem que ficar a sua mão. Isso vocês vão ver mais na prática. A intramuscular, que é 90 graus, você pega como se estivesse pegando um lápis, né? A 45 graus dessa forma, 25 graus dessa e de 10 a 15 graus dessa forma. Aqui, gente, mais uma vez, a gente já viu antes, mas que são as formas que as medicações vêm, que é em ampolas e em frascos ampolas. Então, aqui estão os tipos de ampola. Lembrando que as ampolas é dose única, né? Se você não aspirou toda, porque o médico não prescreveu, por exemplo, essa ampola tem 2 ml. Se o médico prescreveu só 1 ml, o restante vai ser jogado fora, porque não se aproveita. Já no frasco ampola, não, você pode utilizar para vários pacientes. Aqui, gente, está mostrando a forma que você deve quebrar a ampola. A ampola, ela é toda de vidro e é muito comum muitos profissionais terem acidente de trabalho, porque se corta ao quebrar essa ampola. Então, só quebra se não tomar cuidado. Então, existe uma técnica. Todos os procedimentos de enfermagem, existe uma técnica, um passo a passo que você deve seguir para não cometer erros. Se você seguir todos os passos, você não vai cometer os erros. Então, é só questão de observação, tá? Então, na hora de preparar a medicação com ampola, a primeira coisa que você tem que fazer, normalmente essa ampola, às vezes, vem medicação, fica aqui em cima, ó, tá até, deixa eu ver se tem algum, aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo essa daqui também? A medicação tá aqui nessa parte, você tem que quebrar aqui. Se você quebrar logo de imediato, você pode estar perdendo medicação. Então, o que é que a gente faz se a medicação estiver assim? A gente bate, né, com os dedos delicadamente para essa medicação descer. Quando esse líquido descer para cá, aí você vai pegar algo para proteger os seus dedos. Normalmente você pega uma gaze, tá? Uma gaze sem álcool, porque o álcool pode interferir na medicação. Muita gente utiliza a embalagem da seringa, né? Mas aquela embalagem, ela é para proteger a seringa até você administrar no paciente. Então, o correto é você pegar uma gaze, né? E você pega e como está aqui mostrando na imagem, você puxa ela para o lado, né? Lembrando, nunca em direção a você, contra a sua direção, como está mostrando aqui nessa imagem. Isso fica mais claro também na prática, tá? Aí você vai preparar, aspirar a medicação, pode ser feita nessa posição ou dessa, gente. A medicação não vai cair. Na ampola, a medicação não cai, você pode ficar tranquila, tá? E uma observação, muita gente também se perfura na hora de conectar e desconectar a agulha da seringa. Quando você vai colocar a agulha na seringa, você coloca girando. Quando você vai tirar a tampinha da agulha, você tira puxando para cima, não girando, porque se você girar, vai vir a agulha junto. Então, lembre-se, para colocar a agulha na seringa, coloca girando. Quando é para tirar a tampinha da agulha, só tira para cima. Aqui algumas diferenças que vocês devem ouvir muito na prática de vocês, o que é reconstituição e o que é diluição. Quando você fala em reconstituir, é porque a medicação vem em pó, que a gente chama de liofilizada. Toda medicação liofilizada, ela vem em pó, aí você tem que colocar água destilada ou água de injeção aqui dentro, dissolve. Aí isso você está fazendo uma reconstituição. E o que seria uma diluição? É uma medicação que ela já vem líquida e aí você coloca mais água dentro para quê? Para ela ficar mais dissolvida. Aí nesse caso você está fazendo uma diluição. Aí, gente, a gente começa a ver
os detalhes de cada via de administração do medicamento, tá certo? Vamos ver cada uma delas, tanto a via intradérmica, como a subcutânea, como a intramuscular, como a endovenosa. Lembrando que essa parte ela vai ficar mais didática quando vocês forem fazer a prática, que vai depender de como é que vai acontecer com essas aulas remotas, né? Provavelmente a coordenação deve ver o que é que deve ser feito, se não for esse ano, mas no próximo ano, em relação à prática de vocês, tá? Então, vamos ver a intradérmica. Como vocês estão vendo, a intradérmica ela é colocada logo abaixo da pele, e ela é tão superficial, gente, que na hora que você administra, forma essa bolinha, e você percebe na hora, tá? Então, a via intradérmica, ou ID, é a introdução de uma pequena quantidade de medicamento entre a pele e o tecido subcutâneo, que é na região da derme. Então, ela é bem superficial, é por isso que na hora que você introduz, você já vê uma bolinha levantando. Ela é muito utilizada para fazer teste de sensibilidade alérgica, para saber se você tem alergias, e também ela é utilizada para vacina da BCG. Então, ela não é uma via muito utilizada não, tá? Quais são as áreas que a gente pode aplicar essa medicação? Para fazer os testes alérgicos, a gente utiliza o antebraço, essa região que a gente chama face interna, é a parte interna do antebraço. Por quê? Se você olhar aí essa parte interna do teu antebraço, é uma região mais clara e que não tem pelos. Então, como você vai fazer testes alérgicos, para você saber se você desenvolveu alergia, fica mais fácil de visualizar. Então, sempre que você vai fazer testes alérgicos utilizando a via intradérmica, você utiliza a face interna do antebraço. Para fazer a vacina da BCG, é padronizado, né? Padronizado que se faça na inserção inferior do deltoide direito. Por quê, gente? A vacina da BCG é a única vacina que deixa uma cicatriz. Então, você não precisa, no caso da BCG, de comprovação que você tomou a BCG. Só em você mostrar a sua cicatriz que fica no braço direito, já é sinal que você já está vacinado. Quem não tem essa cicatriz no braço direito pode não estar imune contra as formas graves de tuberculose. Então, por causa disso, foi padronizado. Todo mundo toma a vacina da BCG no braço direito e é na inserção inferior do deltoide. E o que é o deltoide, professor? É um músculo, esse músculo aqui, tá? Que a gente tem logo abaixo do ombro, ele parece, dessa forma, parece uma gota. E aonde é que a gente faz a BCG? É aqui, ó, inserção inferior do deltoide, é na parte inferior. Essa imagem está mostrando onde a gente faz a injeção intramuscular, tá? Mas não, a BCG a gente faz aqui embaixo, tá bom? Qual o volume máximo de medicação que eu posso administrar nessa via? De 0,1 até meio ml. Então, é muito pouquinho que a gente administra, porque essa região, ela não suporta grandes quantidades. O ângulo da agulha é 10 a 15 graus. Normalmente, a gente utiliza a seringa de 1 ml, porque como o volume é tão pouquinho, não precisa utilizar uma seringa grande. E as agulhas também são pequenas, ó, bem pequenininhas. Lembra? Que tamanho é esse aqui, que é bege? É a 13 por 4,5. E ainda tem uma menor ainda, que é a 13 por 3. Como é feita, né? Aqui é só explicando, mas como eu já disse, tem que fazer a prática para poder entender. Ela é feita sem antisepsia, ou seja, você não faz a antisepsia com álcool. Por quê? O álcool, como essa via ela é muito utilizada para fazer testes alérgicos, se você colocar o álcool, às vezes a pessoa tem alergia ao álcool, aí pensa que é por causa daquele teste, né? Então, não faz antisepsia, né? Para não interferir na reação da droga. O que é que você deve fazer? Como está mostrando aqui, ó, você deve esticar a pele, entendeu? E não é para introduzir, por mais que a agulha seja pequena, você não, mesmo assim, não introduz ela toda. A única coisa que a gente introduz é o bisel, é aquela pontinha, ó, tá vendo? Tá só a pontinha aqui. Esse bisel tem que estar voltado para cima, tá certo?
e aí você injeta a medicação. Na hora que você injeta, ela já forma essa bolinha aqui da medicação. Lembrando, não é para massagear, nem é para apertar, nem colocar compressas, porque senão você está dissolvendo a medicação. Ela sozinha depois desaparece. A outra via é a via subcutânea, é quando você aplica a medicação, ó, na gordura, ó, no tecido subcutâneo, na gordura. É a introdução de uma droga no tecido subcutâneo, ou hipoderme, que é a mesma coisa, ou na gordura. Quais são os tamanhos de agulha que a gente utiliza? Gente, o ângulo, né? O ângulo, que é a posição da agulha, vai depender do tamanho dessa agulha. Se for uma agulha pequena, por exemplo, uma 25/7, uma 20/6, se a agulha for pequena, o ângulo é de 45 graus, como está mostrando aqui. Se a agulha for pequena, né, se a agulha for 25, ou até uma agulha até maior, sempre tem que ter angulação de 45. Agora, se a agulha for pequena, 13 por 4,5, aquela de insulina, pode fazer o ângulo de 90 graus. Como eu já disse, tamanho da agulha vai depender da estrutura do paciente. E em relação à via subcutânea, vai depender o ângulo também. Só é 45 graus se a agulha for grande. Só é 90 graus se a agulha for pequena. A gente utiliza seringas de 1 ou de 3 ml. Por quê? Porque o máximo de volume que essa via suporta é 2 ml. Então, não precisa pegar uma seringa grande. Então, coloca de meio até 2 ml no máximo. Não pode introduzir mais do que isso. Quais são os locais que eu aplico essa injeção subcutânea, SC? Em qualquer região que você tenha gordura, tá? O importante, que seja afastada de articulações, de nervos, de vaso sanguíneo. Então, essas são as regiões que a gente utiliza. Essa via é muito utilizada para você colocar insulina. As pessoas que utilizam insulina praticamente utilizam essa via, né? A via subcutânea. Então, aplica no abdômen onde tiver gordura. Onde você fizer uma prega e tiver gordura, você aplica. Abdômen, nas coxas, aqui de trás do braço, nas nádegas. Como é feita, né? Nesse caso, realiza a antisepsia com álcool 70%. Algumas literaturas, eles já falam que a gente não deve mais fazer essa antisepsia. Acho que tem até aqui na frente, né? Que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se tem. Não, não tem. Mas, normalmente, algumas literaturas e algumas pessoas já não estão mais fazendo essa antisepsia com álcool, tá? Porque diz, como também o volume é pequeno e só chega até a gordura, então não faz essa antisepsia para não correr reação com a medicação. Então, é possível você ver pessoas fazendo e tem pessoas que não fazem. O ângulo vai depender do tamanho da agulha e também da camada de gordura do paciente. Por exemplo, se for um paciente obeso, né, muito obeso, você tem que pegar uma agulha grande e colocar ângulo de 90 graus, porque senão você nunca vai conseguir chegar na gordura, tá? Uma coisa que é muito importante, antes de administrar a via subcutânea, você tem que fazer uma prega nesse tecido. Você tem que fazer, é como se estivesse pegando a gordurinha. Pega na gordurinha, aí é que aplica a medicação. Por quê? Se você não pega nessa gordurinha, vai fazer, aqui ó, tá mostrando você pegando na gordurinha. Se você pega na gordurinha, você vai aplicar justamente na gordura. Se você não faz essa prega, corre o risco de você chegar no músculo, principalmente se a pessoa for magra. Viu? Então, prestar atenção em relação a isso. Você deve aplicar a medicação, então aplica a medicação e não deve aspirar. O que é aspirar, gente? É o ato de puxar o êmbolo, depois que você aplicou a medicação, você puxar esse êmbolo para ver se vem sangue. O que é que acontece? Se por acaso você for fazer uma injeção dessa e aspirar e vier sangue, pegou no vaso sanguíneo, então você não deve administrar. No caso da subcutânea, como a gordura é uma região que quase você não encontra vaso sanguíneo, então a gente não aspira, você só aplica a medicação e pronto.
Lembrando, coloca o algodão no local, mas não massageie, porque se você massagear, essa absorção vai ser mais rápida. E normalmente, quando você faz uma medicação por via subcutânea, o objetivo dela é que essa absorção seja lenta. Então, se você quiser que a medicação não seja absorvida rapidamente, então não massageie. Em relação às pessoas que utilizam insulina, que tem que tomar várias injeções no dia, é importante fazer o rodízio dos locais. O que é esse rodízio? Se eu for aplicar agora, eu aplico na barriga, depois numa perna, nunca num só lugar. Por quê? Para evitar o que a gente chama de lipodistrofia. O que é essa lipodistrofia, gente? É esse acúmulo de gordura, fica uns bolos. Então, normalmente, pessoas que tomam insulina e que formam esses bolos, é porque estão aplicando só num lugar só. Essa parte de via intramuscular e de via da via endovenosa, eu vou fazer em outra aula, porque senão vai ficar muito extensa. Então, essa aula de hoje a gente vai ficar por aqui, né? Até a via subcutânea, tá certo? Até a próxima aula.